E a gente muda de assunto agora para falar que a Corte do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco decidiu que todos os atos públicos do processo eleitoral devem cumprir as normas sanitárias estaduais e federais que têm o objetivo de combater a pandemia da Covid-19. De acordo com o TRE, eventos de pré-campanha, como convenções partidárias, ou da própria campanha, como passeatas, carreatas e reuniões, não podem provocar aglomerações. A gente vai entender melhor essas determinações agora numa conversa com o desembargador Carlos Moraes, que é vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e o doutor Wellington Cabral Saraiva, que é procurador regional eleitoral do Estado. Presidente Carlos, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos pernambucanos. Obrigado pela presença. Doutor Wellington, obrigado também por conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, desembargador. Bom dia a todos e todas os espectadores. Desembargador, já queria começar perguntando para o senhor por que a Corte tomou essa decisão de recomendar as convenções, por exemplo, pela internet. Bem, o TRE, reunido em sessão plenária, decidiu, através de uma consulta formulada pela Procuradoria Eleitoral, através do Dr. Wellington, no sentido de o tribunal responder se é possível os atos de propaganda, além das convenções partidárias, serem realizados sem obediência às normas sanitárias vigentes no estado de Pernambuco. E a decisão foi no sentido de que esses atos são permitidos desde que observem as normas sanitárias de combate ao vírus da pandemia. De maneira que essa decisão foi tomada por unanimidade e, na mesma ocasião, deliberou-se também orientar os partidos para que eles possam realizar, por exemplo, suas convenções partidárias, preferencialmente por meio virtual, por meio remoto. E assim, ontem mesmo, nós tivemos aqui já uma convenção municipal realizada dessa forma. Então, essa é uma decisão que o Tribunal Regional Eleitoral espera que todos cumpram. Ô, doutor Wellington, quando a Corte decide isso e fala de seguir todas essas determinações, porque não existe uma legislação que vai dizer exatamente a quantidade de pessoas que pode ter nessa convenção. Mas, assim, vocês estão procurando encontrar esse número para dizer assim, só pode até um número X de pessoas ou não? O segredo é manter o distanciamento e usar a máscara. Boa pergunta, Pedro. A legislação eleitoral não estabelece esses limites. A nossa consulta ao TRE teve a finalidade de obter um esclarecimento do TRE, uma posição do TRE, que é uma posição obrigatória para os juízes eleitorais e os promotores e promotoras eleitorais, sobre a necessidade, o relacionamento entre as normas eleitorais e as normas sanitárias, como disse o desembargador Carlos. Então, o tribunal afirmou que os atos eleitorais, tanto neste período de pré-campanha, quanto no período de campanha, a partir de 27 de setembro, são permitidos, da mesma forma que as convenções partidárias são também permitidas, mas desde que observem as normas sanitárias. No caso das aglomerações, como você perguntou, não existe na legislação eleitoral um número máximo de participantes do ato, mas a legislação estadual em vigor, existe um decreto do governador em vigor, estabelece que não pode haver um número maior do que 10 pessoas dentro de um ambiente. Então, se os partidos optarem por fazer as convenções partidárias, por exemplo, num ambiente fechado, não pode haver mais de 10 pessoas, porque isso estaria violando as normas sanitárias. Se for um lugar aberto, não existe essa limitação, mas aí se aplicam as outras regras de distanciamento social, que na verdade se aplicam em qualquer caso, e de uso obrigatório de máscara. Então, as normas estaduais relativas à prevenção da pandemia aplicam-se integralmente aos atos eleitorais. Nós acabamos de ver aqui no próprio programa o secretário de Saúde dizer que o vírus continua circulando entre nós, que a pandemia continua fazendo vítimas e que nós não podemos relaxar como se estivéssemos numa situação de normalidade. Nós não estamos. Estão morrendo 1.000 brasileiros e brasileiras todos os dias.
inclusive aqui em Pernambuco. Então, a finalidade da consulta era obter essa declaração de que as normas eleitorais devem se harmonizar com as normas sanitárias. O desembargador Carlos, tem uma situação aí quando a gente fala até dessas convenções, porque, veja, a própria legislação do Estado fala que o descumprimento do decreto pode render para a pessoa uma ação penal, porque ela está descumprindo o que está ali no decreto estadual. Se uma convenção como essa tem muita gente aglomerada, e aí aquele possível candidato pede até para o pessoal, vamos reunir para a gente fazer uma foto, todo mundo tira a máscara para sair sorrindo, isso pode também ter uma penalidade para ele no âmbito eleitoral? Não, veja bem, o que o tribunal decidiu é no sentido de que os partidos procurem obedecer, procurem se orientar no sentido de não formar aglomeração para ajudar no combate à pandemia. Agora, se houver alguma transgressão nesse sentido das normas que estão estabelecidas no estado de Pernambuco, é evidentemente que as autoridades competentes nessa área vão tomar uma iniciativa, mas não há, assim, uma sanção por parte do Tribunal Regional Eleitoral. A única que pode ocorrer é que o juiz, que tem o poder de polícia administrativo, ele pode inibir, ele pode, mediante provocação ou mesmo de ofício, ele pode proibir que aquele ato que esteja em desacordo com a deliberação tomada pelo TRE não se realize. Agora, na área criminal, aí quem tem que tomar essa iniciativa é, na verdade, as autoridades competentes. Doutor Wellington, e a fiscalização? Quem é que fica responsável por essa fiscalização? A fiscalização, Pedro, é feita pelas autoridades em cada cidade, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo juiz eleitoral, pelos juízes e juízes eleitorais, porque, como esclareceu o desembargador, eles têm o chamado poder de polícia administrativa, que não tem nada a ver com polícia criminal. Sim. É um poder de adotar medidas restritivas da atividade das pessoas com base em normas de qualquer natureza, normas legais de qualquer natureza. E pela própria polícia criminal, polícia civil, polícia militar e polícia federal, conforme é o caso. O poder público, o Estado, não tem estrutura para estar presente em todos os atos, por exemplo, dos 184 municípios brasileiros, porque várias convenções acontecerão ao mesmo tempo. Então, nós contamos também com o trabalho dos eleitores e eleitoras. Eles podem comunicar esses atos imediatamente aos promotores e promotoras eleitorais da sua zona eleitoral, ou seja, na sua cidade, e podem também, se for o caso, documentar esses atos. É muito importante que nós tenhamos documentos, ou seja, fotografias, filmagens, nomes de testemunhas, e eles podem comunicar isso no site da Procuradoria Regional Eleitoral. Basta procurar na internet Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco, vocês vão encontrar um local para fazer a comunicação desses possíveis atos ilícitos. E aí o Ministério Público Eleitoral adotará as providências, inclusive, se for o caso, na área criminal. Existe uma norma no Código Penal, o artigo 268, que trata do crime de infração de medida sanitária. Então, é possível, teoricamente, que as pessoas que descumpram as normas sanitárias, a depender das circunstâncias, cometam esse crime e serão, então, investigadas e processadas. Seguindo o calendário eleitoral, né, dia 27 deste mês, agora, 27 de setembro, começa a propaganda eleitoral. Como é que o TRE está se preparando para esse período? Porque na pré-campanha ainda você tem meio que você pode controlar porque são mais convenções. Quando você passa para a parte da campanha dita de fato, você tem possível carreata, concentração de apoiadores. Como é que o TRE vai fazer até para impedir essas aglomerações, desembargador? Não, o TRE está preparado como um tribunal para receber, né, através da provocação ou do Ministério Público Eleitoral ou dos próprios partidos políticos, dos candidatos, qualquer denúncia para poder apurar, e aquilo que for ilegal, o tribunal vai tomar decisão no sentido de proibir e de impor aí a multa, a sanção cabível. O Tribunal Regional Eleitoral está preparadíssimo para as eleições. Nós estamos agora na fase de convocação dos mesários. Vem tudo dando certo, de maneira que a gente espera
que os partidos políticos, os candidatos, eles obedeçam, né, à legislação eleitoral e façam sua campanha, façam as suas mensagens de programa de governo dentro daquilo que estabelecem as normas. Até porque, né, desembargador e doutor Wellington, já é uma forma de o eleitor observar a postura desse candidato, porque quando a gente fala de manter todas as determinações sanitárias, é você cuidar também do outro, se preocupar com a saúde do outro. Então, se esse candidato ele promove a aglomeração, se ele não se preocupa com o uso da máscara, ele não está nem preocupado, então, com esse eleitor. Verdade. Exato. Então, pois não, pode falar, procurador Wellington. Exatamente, Pedro. Obrigado, desembargador. Essa foi uma das posições que nós expusemos no TRE. Se um candidato ou candidata não se preocupa nem com a vida dos seus eleitores, como imaginar que essa pessoa estará atenta às necessidades da população durante o exercício do seu mandato? Então, de fato, expor as pessoas a risco de contaminação e até de morte, como é o caso da Covid, é um bom sinal de que aquele candidato ou candidata não está assim tão preocupado com as necessidades alheias, como ia dizendo o desembargador. Eu queria então aqui agradecer ao desembargador Carlos Moraes, vice-presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e também ao doutor Wellington Cabral Saraiva, que é procurador regional eleitoral aqui do Estado. Muito obrigado pela conversa, por todas essas informações. Boa terça-feira para os senhores. Obrigado igualmente. Bom dia, obrigado, Pedro. Um abraço.